Espartanos! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Arru! Tamo junto, tamo junto! Espartamos junto! Pessoal, mais um vídeo aí, mais um podcast aí, Espartano da Vida Moderna. Hoje tem muita coisa pra falar, né? A história é bem ampla, vou falar de muita coisa, vou falar de heroísmo, vou falar de inteligência emocional, vou falar de medo, vou falar sobre o ethos do guerreiro, né? A ética do guerreiro, a construção da personalidade do guerreiro, do herói. Muita coisa para falar aqui hoje, do livro Steven Pressfield. Muitas reflexões e muitas histórias bacanas de Esparta, de reis de Esparta, reis que viveram em Esparta, né? Muito show. Mas pessoal, antes de começar a história aí, eu esqueci de pedir no vídeo passado aí, quem puder compartilhar aí, se inscrever no canal, né? Dar aquela esmagada aí no botão de inscrição, uma bicuda espartana aí no like se estiver curtindo esses podcasts, e um arru no sininho, né? Fico muito feliz aí com quem puder estar fazendo parte aí dessa comunidade espartana. E digo mais, muita gente me perguntou como é que é o esquema do grupo do WhatsApp. Pessoal, o link tá logo abaixo aqui, eu já deixei de cara aí, você começa a ler o texto aí logo abaixo aí, já tem o link aí. Se você se considera um espartano, né, da vida moderna, uma pessoa que supera desafios, fique à vontade para entrar nesse grupo aí. Se você não é um espartano ainda, que quer virar um espartano, fica à vontade para entrar nesse grupo aí. Se você não é espartano, não quer se tornar um espartano, mas curte um grupo de WhatsApp com mensagens positivas, né, com motivação, com vídeos de superação, com vídeos de produtividade, de inteligência emocional, de finanças, né, de empreendedorismo, né, de sacadas filosóficas, tá aí, o grupo certo é esse aí, ó, Espartano da Vida Moderna, várias frases aí, vídeos, histórias de motivação, inspiração, superação, tamo junto, tudo que é do bem, que é positivo, nós estamos dentro. Eu gosto de colocar minha vida para coisas positivas. Eu não vejo jornal, eu não vejo Brasil Urgente, eu não gosto de ver notícia de desgraça. Eu gosto realmente de focar minha vida para coisas que realmente vão incorporar minha alma, para coisas do bem, para que eu faça a gente crescer, né? Porque a gente já tem problema demais, pessoal, e a gente acaba atraindo muita coisa, tem muita coisa que tem energia ruim, né? Esse negócio do Covid, né? Essas coisas aí, essas notícias aí, eu prefiro nem escutar. Política, Covid, eu fico a par mesmo de fora, só, né, quando o pessoal vem me falar agora disso aqui de Lázaro, pra mim Lázaro é o cara da Bíblia, entendeu? E é isso mesmo, é o que rola, entendeu? Jesus falou, levanta-te Lázaro, e é isso aí. E agora eu que falo pra você, espartano, levanta-te, vai pra cima, vai pra frente, vai pensar positivo, vai pro alto, avante, arru, é isso aí. Bom, então eu já dei o recado aí do WhatsApp, da inscrição aí, quem puder ajudar na inscrição para crescer mais a comunidade dos espartanos. Já temos mais de 300, graças a Deus, agora rumo aos 500, meta batida dos 300, agora rumo aos 500, né? E é isso aí, uma hora a gente chega nos 1000 aí e vamos devagarzinho espalhando a mensagem espartana aí, né, no Brasil. E eu tenho um grupo também, pessoal, que é Espartanos do Mundo, né? Quem quiser entrar, entra em contato comigo aí, que é o Unit for Spartan, que é um grupo de espartanos do mundo inteiro, pessoal da Grécia, pessoal da Espanha, da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, né, que eu converso com eles, que é o pessoal que tem a filosofia espartana de vida também, né, e que prega isso pelo mundo inteiro, né, vários canais aí também do Instagram, de YouTube, de Instagram, espartanos internacionais aí, a gente está sempre pegando novas informações com esse pessoal. Bom, pessoal, agora sem enrolação, vamos lá pro Steven Pressfield. Eu falo esquisito mesmo, às vezes eu erro para meio de falar mesmo. Steven Pressfield, entendeu? Um cara super bacana, tenho ele no Instagram, autor do livro Portões de Fogo, um dos caras mais especialistas em guerra do mundo, entendeu? Ele, para quem não sabe, ele é autor de vários desses livros de guerra e também é o cara que é o conselheiro assim, matrimonial, aqui matrimonial não tem nada a ver não, é o conselheiro número 1 sobre guerra, sobre assuntos de guerra no History Channel, né? Com toda vez que você vê um documentário falando de guerra aí, você pode ter certeza que Steven Pressfield está no meio, né? E muito bacana, muito humilde, dá uma força para todo mundo aqui no Brasil aqui, né? Um cara top de linha. Bom, é isso aí, continuando a história do livro dele aqui.
A gente vai pegar agora, nós vamos falar agora um pouco, saindo um pouco dos espartanos um pouco, mas depois voltando, né? Não pode perder o foco espartano, hiperfoco espartano. Vamos falar aqui um pouco de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, vamos contando as histórias mesmo, vou contando a história mesmo aqui pra vocês. Alexandre o Grande, no fim da sua vida, ele ficava frequentemente acordado a noite inteira, ele ficava com uma insônia violenta, e ele ficava tipo rezando e fazendo umas oferendas pro Deus do medo. Gente, Deus do medo. Mas por que Deus do medo? Porque a forma antiga de guerra, pessoal, era caracterizada pelo medo. Simplesmente era isso, né? O ethos do guerreiro, ele se desenvolveu em contrapartida ao medo. O guerreiro surgiu, foi justamente uma resposta ao medo, né? Então, esse período, assim, um período antes das armas, né? Armas de fogo, da pólvora, a matança, era feito no corpo a corpo mesmo. Você tinha que chegar perto do adversário para matar ele, né? E os espartanos têm a chips, que é uma arma, uma pequena espada que o cara tinha que estar bem próximo mesmo para matar o outro, né? Então, chips, eu errei o nome aqui, agora eu não me lembro direito não, mas eu vou deixar anotado aí no vídeo aí, né? E tinha que chegar muito perto do adversário para matar ele, né? Não era aquela coisa de atacar à distância, não tinha muita dessas estratégias. Então era heroísmo mesmo, era o arriscar a vida mesmo ali para poder ser um guerreiro, para poder fazer um ato de heroísmo mesmo, né? Então ali pro guerreiro grego liquidar o outro, né? Ou seja, o grego, o romano, na época os romanos também, né? Eles tinham que chegar bem perto mesmo, corria o risco de ser morto pela espada ou pela lança do adversário. Isso aí era tipo normal, né? E isso, pessoal, produzia na época um ideal de virtude masculina, de heroísmo mesmo, né? Eles têm até um nome, no nome da minha prima aí, espartana, que tá no grupo aí, Andréia, né? Andréia em grego, né? Que reconhecia tanto a questão de valor e de honra, tanto quanto a vitória, né? O significado de Andréia, né? E tinha toda uma filosofia por trás, né? Plante os pés e enche o peito perante o inimigo, receba com lanças mortais, mantenha no seu território, na vitória não se vanglorie, na derrota não caia em prantos. Quer dizer, mostrando uma frieza em relação à situação de guerra. E os espartanos eram frios mesmo para guerrear. Tanto que as histórias falam que antes, questão de 5 minutos antes da guerra, os adversários estavam lá tremendo e tal, e os espartanos simplesmente penteando o cabelo, entendeu? E rindo, e contando piada um pro outro e tal, porque aquilo ali para eles era normal. E isso que é legal da vida, isso que é o legal da filosofia espartana, gente. É a gente pegar uma coisa desconfortável na nossa vida e transformar ela numa coisa que a gente domine, uma coisa que fique prazerosa. Isso é muito legal. Pega uma coisa que fica um calo no seu pé, na sua vida. Agora pega isso e fala assim, eu vou virar especialista nisso, eu vou ficar especialista, uma coisa que todo mundo odeia fazer. Você vai lá e começa a fazer, e começa a sentir prazer e alegria em fazer aquilo ali, entendeu? E isso é o estilo David Goggins, espartano. Isso é top demais, né, na filosofia, né? Então tinha toda essa questão mística mesmo, né? Os povos da antiguidade, eles resistiram bastante às inovações de armas, né? Isso veio mais com o Alexandre Grande, que eu já citei aí, né? Que entrou com mais, né, tecnologias estratégicas, assim, tecnologia que eu falo assim, né? Mais questão de lança, questão mais de inteligência militar, com catapultas, né? Coisas que não tinha antigamente, né? Cavalos, né? Cavalos também vieram depois, porque antigamente, pessoal, era só falange pura. Esparta era falange pura, né? E aí veio os gregos, os atenienses com a frota marítima. Então tudo foi se desenvolvendo aos poucos, né? Então agora a gente vai pegar as histórias aqui de alguns reis de Esparta. Vou citar 3 reis de Esparta aqui, 3 histórias bacanas aqui falando desse assunto aqui, né? Não só desse assunto como de outros, mas histórias interessantes, né? Tinha um rei de Esparta chamado Ágis, né? E justamente falando sobre isso, né? Do corpo a corpo, de ir pra guerra, de não ter medo da morte, de ir pra cima, né? Eles chegaram pro rei Ágis e mostraram uma nova catapulta, né? Que poderia, tipo assim, ela pegava mortalmente 200 jardas, né? E matava não sei quantos homens, né? Uma porrada de catapulta mesmo, chegando, botando fogo, incendiava às vezes uma vila inteira, né? E o que o rei espartano disse, né? No estilo lacônico, né? No estilo frio e lacônico de ser, né?
Meu Deus, acabou o heroísmo. Simplesmente curto e grosso. Né? Mas assim, então ficava essa luta assim, tanto a questão da tecnologia, da estratégia militar que Sun Tzu prega bastante, né, em relação a vencer o inimigo, mas ao mesmo tempo eles não queriam vencer o inimigo sem ter honra, né, sem ter realmente arriscado a vida. É uma forma até um pouco burra, né, de se vencer uma guerra, mas ao mesmo tempo é mais honrosa, é mais corajosa, né? Isso traz um respeito maior pelas pessoas em volta, né? Então o deus que regulava o campo de batalha, né? Eles falam muito que é o Phobos, né? Que é o deus do medo. E aí eles rezavam para esse deus do medo. Olha só que coisa mais louca que tinha naquela época, né? Bom, pessoal, aí continuando aqui, aí a gente vai falar agora de uma outra história, um outro enredo aqui, sobre a questão de certo e errado, a questão da ética do guerreiro, né? A questão de coragem, a questão. Então, assim, esse livro de Steven Preston é muito bacana, porque tem muitos conceitos bacanas assim de vida, filosóficos, que a gente leva até para nossa própria vida, né? Então, assim, é muita história, assim, impactante, faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Se a gente está sendo um guerreiro na vida moderna, né? Então, o que diz que os conceitos de vergonha, de honra, de amor, implica certamente um julgamento moral, de certo e errado, de virtudes e vícios, né? Então, isso gera um instinto evolutivo natural de autopreservação, né? Que ele é examinado num contexto de código de ética e é considerado errado, nocivo, covarde, indigno, né? Então, assim, quando a gente pega hábitos ruins, um espartano aí, né? Aí não é nem um espartano, é um ateniense, é um persa, né? Uma pessoa que está com hábitos ruins de vida, né? Bebida, alcoolismo, né? Desrespeitando as pessoas, sendo arrogante. Então isso leva um contexto ruim, né? De pessoas corajosas, né? De pessoas que fazem coisas erradas, de pessoas que são indignas, né? Mas em contrapartida também, pessoal, tem o espírito do guerreiro ali, a ética do guerreiro, que vem a coragem, que luta por um outro código, que é considerado, sabe, uma pessoa valente, uma pessoa que vai pra cima, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é honrosa, né? Literalmente um espartano da vida moderna, né? Então a gente conta com base nesse histórico também com uma outra história, do rei espartano Agesilau. Exatamente, Agesilau. Tem o Agesilau I e o Agesilau II, né? A gente vai falar da história de Agesilau II. Agesilau I, na verdade, foi um rei de Esparta que foi da época de Licurgo. Licurgo, para quem não sabe, foi o espartano rei que praticamente fundou o Código de Esparta, né? Baseado em leis da ilha de Creta, de Minos, né? Coisas das antigas mesmo, né? Mas esse Agesilau I não teve muita relevância assim nesse contexto assim não, né? O Agesilau I. Agora o segundo é cabuloso. E aí o livro mostra uma história do segundo, falando de tudo isso que a gente está falando aí, de coragem, de medo, né? E a história é basicamente o seguinte: perguntaram para ele, né? Perguntaram para o rei Agesilau de Esparta, né? Qual que de todas as virtudes, supremas virtudes do guerreiro, qual realmente era a maior virtude que um guerreiro poderia ter, né? E ele simplesmente respondeu, do jeito lacônico de ser espartano: indiferença pela morte. Indiferença pela morte. Pessoal, isso faz todo sentido, né? Porque se você coloca a coragem em particular, a valentia frente à morte, né? Ele colocava isso como principal virtude do guerreiro, porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, pessoal, já fazendo a reflexão aqui, né? É a morte. Uma vez que você não tem medo da morte, uma vez que a morte para você é indiferente, né? Uma vez que você encara a morte como um processo assim mais pé no chão, né? Que as pessoas ficam, eu não gosto de falar de morte e tal. Pessoal, vamos parar com esse negócio aí, ué. Adoecer, envelhecer e morrer é as coisas que vão certo na sua vida. Não tem jeito de escapar disso, né? Uma hora simplesmente o motor do carro não vai aguentar mais e, né, vai arriar o motor, né? Então isso é certo. Então não tem que ficar fugindo disso não, né? Não tem que ficar com mimimi em relação a esse tipo de coisa não. E um guerreiro espartano, uma vez que ele, né, é indiferente a esse tipo de coisa, tipo, para ele tanto faz, ele consegue ignorar esse medo. Não existe coisa mais que
que possa botar medo num cara desse, não. O cara que não tem medo da morte não tem medo de nada. Essa que é a verdade, né? Já fazendo essa reflexão aqui. Então, pessoal, a Agesilau coloca isso de uma forma muito sábia. E Agesilau, para quem não sabe, foi um rei espartano, foi um dos últimos reis espartanos, né, que reinaram em Esparta, né? O cara era simplesmente foda. O cara, questão de vitórias para Esparta, conquistas, fortuna, o cara conquistou coisa pra caramba, entendeu? Ele detonou com os persas também, já teve treta com os persas aqui mais no centro da Ásia, pra Ásia ali, né? Ele detonou alguns tebanos também e acabou que ele veio na época, infelizmente, foi a época da queda de Esparta, onde que Tebas realmente chegou a ganhar uma força muito forte, né? Os 300 exércitos sagrados de Tebas, né? Que detonou a falange de Esparta com um estilo de seta, né? De forma que destruísse, abrisse a falange de Esparta, né? Fizeram uma estratégia militar diferente do que eles estavam acostumados na época, né? E infelizmente esse rei acabou, mesmo depois dos feitos dele, né? Acabou que não deu certo, acabou que ele teve que ir para a Ásia, né? Depois desse feito, e Esparta já tinha perdido toda a sua glória ali, já tinha perdido ali toda a sua potência, né? E depois ele morreu com 84 anos de idade, 39 anos de reinado, né? Então, assim, não é um rei qualquer, né? É um rei, inclusive, que muitos espartanos consideram um dos reis mais fodas, assim, porque ele era muito político, ele era muito inteligente, ele sabia equilibrar muito bem a questão da astúcia, da humildade, do respeito, da cordialidade. Porque falavam que ele era tipo um príncipe, mas ao mesmo tempo ele era firme, ele era duro, ele era rígido, né? Ao mesmo tempo ele tinha uma moral violenta entre os soldados espartanos, e ele fez muita glória, né? Tanto que Plutarco fala, né, que esse rei espartano, ele foi considerado um dos melhores reis da Grécia geral, né? Você vê. Pessoal, então a reflexão que fica é essa aí. Uma vez que a gente encara nossos próprios medos, né? A gente vai pra cima daquilo que mais incomoda a gente e fala assim: pô, o que tá me incomodando? De que eu tenho mais medo? E aí é igual a história do Batman, né? O Batman tinha medo do morcego, né? E aí ele se tornou o medo dele, né? E aí ele virou especialista no medo dele, se tornando o Batman, né? Então o que você tem medo hoje? O que te incomoda? Ah, eu não gosto de acordar cedo, começa a acordar cedo. Ah, eu não gosto de tomar banho gelado, começa a tomar banho gelado. Eu não gosto de praticar esporte, começa a praticar esporte. Eu não gosto de fazer dieta, começa a fazer dieta. Começa a colocar hábitos de vida produtivo. Pessoal, começa a ser um espartano aí e não vem com aquele papinho assim, não. A gente tem que fazer o que gosta. A gente tem que trabalhar no que gosta, porque quem trabalha no que gosta, na verdade, nunca trabalha. Pra mim essa filosofia é uma furada, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente não gosta. E vou ao contrário ainda. Acho que a gente tem que fazer o que a gente não gosta. Eu acho que a gente tem que ir atrás daquilo que ninguém gosta e ainda virar um especialista naquilo, e ainda surfar naquilo, e ainda sentir prazer em fazer aquilo. É coisa de David Goggins mesmo, coisa de loucura, mas isso na verdade é mentalidade espartana. Isso na verdade é resistência espartana. Isso é mentalidade mindset de adamantio, entendeu? Porque uma vez que você começa a encarar um monte de coisa desconfortante, né? E começa a encarar e começa a sentir prazer naquilo ali, é porque realmente você já virou um espartano, um guerreiro da vida moderna. A dificuldade para você agora passa a ter prazer. Na hora que vem um negócio assim, você vai fazer igual um problema difícil, você vai fazer igual os espartanos. Muita gente vai desesperar, muita gente vai ficar com medo, e você simplesmente vai pentear seu cabelo frente à batalha. Espartanos, mais uma história aí. Agradeço o carinho de todos aí, as espartanas aí, curtiram o vídeo. Vou fazer mais coisas sobre os espartanos também. Vou seguir na sequência aqui do espírito do guerreiro. Mas já tem muitas ideias aqui para quando acabar o livro aqui, muitas ideias de temas de vídeos aqui, muitas questões, muitas polêmicas espartanos daquela época, que eu acho que tem que ser falado mesmo, que ninguém fala, e aqui não tem nada não, aqui é visceral o esquema, né? Vamos colocar para fora mesmo. Então é isso aí, eu peço desculpa aí por vídeo ter ficado um pouco longo, espero que vocês tenham gostado das histórias, das reflexões, né? O espartano no fundo, isso tudo é controle emocional, isso tudo é heroísmo, isso tudo é ir para batalha, né? Ao mesmo tempo com inteligência, ao mesmo tempo descartando tudo aquilo ali que pode nos incomodar.
Então é isso aí, uma ótima semana aí, um ótimo fim de semana para todos aí. Espartano da Vida Moderna, tamo junto, arru!